A graça e paz, amém? Ó, tem uns caras empolgados aí, assim que eu gosto. Ó, isso aí impulsiona o pastor, né, pastor Doug? Essas coisas é o combustível do pastor. Os irmãos avivados. Sei que existem pessoas que são como eu sou introvertido. Não parece, mas eu sou. Mas existem pessoas que são mais extrovertidas. Então, se você é extrovertido, extravasa aí durante o culto que ajuda aí o pastor. Aí, ó. Amém, glória a Deus. É um prazer estar aqui com os irmãos, ver essa casa linda. Meu, tava falando pro Doug ali, quase que não... Eu só consegui louvar porque a banda também é muito boa. Porque eu fiquei distraído, falei, meu, que negócio bonito que vocês fizeram aqui. Ficou muito legal, iluminação, decoração, o espaço também, estacionamento. Pastor Doug, logo, logo, vocês estão investindo aqui, mas logo, logo, mano, vai ter que ter uns 4, 5 andares desse aqui, cara, senão não vai comportar. Ou vai ter que fazer um monte de culto, né? Quando que volta já o culto da manhã, pastor? Em outubro já volta o culto da manhã. Prepara aí, galera, para uns 3, 4 cultos aí no domingo, que vai ser fácil, do jeito que as coisas estão indo. Amém, irmãos? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ministrando uma palavra. Embora especificamente essa palavra não esteja no nosso livro, mas ela é um resumo, né, de boa parte do que nós escrevemos no livro. Deus nos deu essa direção de falarmos para a igreja acerca da imagem e semelhança, que é algo que nós ganhamos em Cristo Jesus, mas por conta da falta de fé, ou por conta de algumas questões que nós deixamos de entender em Cristo, nós perdemos essa imagem. E para nós estabelecermos o ministério de Cristo aqui na terra, que nós somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. Para nós vivermos como pequenos cristos aqui na terra, nós precisamos entender qual é a imagem que nós temos, amém, irmãos? E o nome dessa palavra é a graça que desceu. Aí nós começamos a falar disso e às vezes você falava assim, meu, mas de novo, né? Agora a gente só fala sobre graça, é tudo sobre graça, só fala sobre o assunto da graça. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a graça não é um assunto. A graça não é um assunto, a graça é a própria imagem de Cristo Jesus. A graça é Cristo Jesus. A graça, na verdade, para mim, quando fez muito sentido isso, foi quando eu entendi que a graça é uma forma de enxergarmos todos os assuntos com a ótica de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele só pôde fazer tudo o que Ele fez por mim e por você. Se entregar numa cruz, descer da sua glória, viver como um homem. Você tem noção do que é isso, irmão? Do que foi o amor incomparável de Deus, que foi reproduzido no seu Filho Jesus, de fazer o que Ele fez, e da grandeza que está contida naquela frase que nós falamos repetitivamente, nós lemos várias vezes por aí, Jesus te ama. Mas às vezes nós não entendemos a profundidade dessa frase. Olha, eu gosto de ilustrar de uma forma para nós entendermos essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, esse amor tão grande de Cristo Jesus, por uma ilustração bem simples, mas que faz muito sentido. Olha, imagine você chega na sua casa, marido, aí você entra ali na sua casa, sua esposa está correndo para um lado e para o outro com uma vassoura na mão, correndo atrás de um rato que entrou dentro da casa. Cadê as irmãs que amam rato aqui? Que nojo, misericórdia, pastor. E você está lá batendo um rato, aí você chega, o marido fala assim, mas coitado do rato, o rato é tão bonitinho, tadinho dele, não precisa matar ele, só tem que tirar ele daqui. E aí você chega para aquele rato e fala assim, olha rato, é o seguinte, a minha esposa não foi muito com a sua cara, você precisa ir embora, cara, senão você vai tomar uma vassourada. Vem aqui comigo que eu vou te levar aqui pelo caminho de saída e você vai embora para curtir sua vida. Você entra no esgoto e vai embora. Vai dar certo, irmão? Não vai dar certo. Por quê? Uma que quando aquele rato olhar para você e ver você grande, daquele jeito, assim para ele, ele não entende português. Ele fala assim, o que é isso? Esse gigante vai me matar, ele vai correr também. A única forma de você salvar esse rato era se você se transformasse como um rato,
descesse ao nível de um rato, se vestisse de rato, aprendesse ratonês e falasse assim para ele: meu amigo, eu sei o caminho de saída daqui. Se você me seguir e fizer tudo o que eu fizer, você vai sair daqui vivo. Se você continuar correndo para um lado e para o outro, tentando sair daqui sozinho, a minha esposa vai te dar uma bela de uma vassourada daqui a pouco. Conseguiu pegar? Isso foi exatamente o que Cristo Jesus fez comigo e com você. Ele desceu do céu, deixou toda a glória dele e veio habitar aqui na terra. E deixa eu te falar algo, a distância entre a nossa vida, a nossa casa para a lata de lixo, que é onde o rato mora, é muito mais curta do que a distância do céu para a terra. A glória que Cristo deixou para descer aqui na terra, para mostrar para nós como um homem, falar assim: olha, eu vim aqui para salvar vocês. Se vocês imitarem tudo o que eu fiz, se vocês acreditarem no que eu tenho para falar para vocês, eu tenho uma saída para a vida de vocês. Mas se vocês continuarem vivendo como vocês estão vivendo, de acordo com o que vocês acham que é melhor para a vida de vocês, uma hora ou outra vocês vão tomar uma bela de uma vassourada. E ele veio e fez tudo isso por mim e por você. É isso que está embutido nessa frase: Jesus te ama. Ele deixou toda a glória dele para viver como nós e nos dar uma saída. Isso é glória demais, irmãos, isso é a graça. Essa é a ótica de Cristo, é a ótica de olhar para nós, mesmo sendo pecadores, pessoas que escolheram, não foi Deus que fez o homem se desviar, foi o homem que escolheu viver longe do que Cristo tinha para ele. E mesmo assim, Deus olhou com graça e misericórdia e enviou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e nos ensinar o caminho de saída. Isso tem que alegrar o nosso coração, irmãos. Deixa eu tirar. Olha, isso é a graça de Cristo. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o que é essa nova aliança. A palavra de Deus diz que existem duas alianças na terra. Antes disso, eu quero voltar um pouquinho, sempre quando eu ministro eu gosto de remeter ao Gênesis, ao começo de tudo. Porque se nós queremos entender algo, nós precisamos voltar à primeira vez que aquilo foi mencionado. Isso é um estudo teológico que diz o seguinte, a lei da primeira menção. Se você quer entender para que você foi projetado, para que você foi criado, você precisa voltar ao princípio de tudo. E lá em Gênesis nós vemos ali Deus criando o homem. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas na terra. Ele fez a separação entre água e terra, ele colocou os luminares no céu, e a palavra foi falando que Deus foi dando as ordens para que todas essas coisas fossem se ajustando, deu ordem para que os animais viessem à vida, tudo ele foi dando ordem, mas algo muito especial, Deus não deu uma ordem, a palavra de Deus diz que Deus desceu à terra, e com as suas próprias mãos formou o homem do pó da terra. Tudo Deus deu ordem, mas para criar eu e você, Deus desceu da terra, com as suas próprias mãos, Ele moldou no barro. A palavra ainda diz que Deus não nos criou, Deus nos formou. Aí tem algo muito especial. Porque quando nós formamos algo, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós pegamos uma forma de algo que já existia e reaplicamos aquela forma. Você não foi criado, você foi formado. Formado o quê? Formado à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Isso tem que estar claro no seu coração. Você foi formado à imagem e semelhança de Deus, conforme a imagem dele. E Deus colocou o homem ali no jardim do Éden. Os irmãos conhecem a história. Ele colocou de um lado a árvore da vida e falou para o homem: olha, toda vez que você comer dessa árvore, você vai se alimentar de mim mesmo. É a vida sou eu sou a vida, eu sou o rio de vida. Mas aqui do outro lado tem a árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era a árvore do pecado. Isso é muito importante de saber. Não era a árvore da pornografia,
não era a árvore do adultério, não era a árvore de qualquer outro pecado que você possa imaginar. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou para o homem, olha, coma da árvore da vida e de todos os outros frutos aqui do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. E os irmãos conhecem a história. Certo dia, Eva foi tentada, ali na Bíblia representada pela serpente, pelo próprio Satanás, e ela comeu daquele fruto. Ela decidiu se alimentar daquele fruto. Deus tinha falado para ela, não coma, porque se você comer, você vai morrer. E a serpente veio e colocou uma dúvida no coração de Eva. Falou assim, olha, você não pode comer de todas as árvores que está aqui no jardim do Éden? E aí Eva falou assim, não, posso. Não, peraí, não posso. Eu posso comer de todas, menos dessa. Porque se eu comer dessa, eu vou morrer. Aí a serpente vem com a mentira. Mentira, você não vai morrer. Você só não pode comer dessa árvore, porque o dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. Por isso que Ele não quer que você coma. Faz sentido isso, irmão? Deus tinha acabado de criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. E Satanás fala para a mulher, fala assim, olha, se você comer, o problema de Deus, que Ele não quer que você come, é o dia que você comer, você vai se tornar parecido com Ele. Mas eles já eram. E esse momento, Eva decidiu não ouvir o que Deus tinha falado para ela. Que era o quê? Você é a minha imagem e semelhança. E acabou crendo em outra voz que dizia, você não é a minha imagem e semelhança. E se você comer desse fruto, aí sim você vai se tornar a minha imagem e semelhança. E a partir desse momento, começou uma nova aliança na terra. O que é aliança? Para nós entendermos o que é aliança. Quantos aqui são casados? Levanta a mão. Provavelmente na sua mão esquerda aí você tem uma aliança. E o que quer dizer a aliança? Eu tenho aqui duas alianças. Uma aliança é com a minha esposa e a outra aliança que eu tenho aqui é com a comunidade Casarão. Quando eu fiz essa aliança com a minha esposa, eu e ela, nós decidimos seguir alguns padrões para nos relacionarmos. Por conta de eu ser casado com ela, eu posso me relacionar com ela diferente de qualquer outro homem na face da terra, até mesmo o pai dela, porque eu tenho uma aliança com ela, e o meu relacionamento com ela é baseado na minha aliança. E todos que olham para mim sabem que eu tenho uma aliança com a minha esposa, quando olham para a mão dela sabem que ela tem uma aliança comigo. A mesma coisa da aliança da comunidade Casarão. Quando eu aceitei colocar esse anel, essa aliança, eu decidi me relacionar com a igreja da forma com que era o padrão para a igreja, como é o padrão para a igreja. Então é uma forma de nos relacionar. E a palavra de Deus diz que nesse momento foi formada uma aliança, uma forma do homem se relacionar com Deus. Naquele momento em que Eva e Adão pecaram, eles foram expulsos do jardim e eles se afastaram de Deus. Eles decidiram naquele momento, aonde eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, traduzindo, é como se eles tivessem falado assim para Deus, olha Deus, você me deu a árvore da vida, eu poderia me alimentar dela, crer só no que o Senhor fala, viver da forma que o Senhor quer que eu viva, mas eu quero agora, na verdade, decidir por mim mesmo o que eu como ou não, o que eu faço ou não. Agora eu decido o que é bom e o que é ruim, e eu vou viver a minha vida baseada no que eu posso fazer. Essa é a aliança da lei. Daí veio a lei, depois lá para frente com Moisés. A lei, os mandamentos eram uma forma do que? De se relacionar com Deus. Era algo que o homem tentava, se eu fizer tudo isso certinho, corretamente, eu vou conseguir me relacionar com Deus. Se eu não fizer, eu não consigo me relacionar. Você consegue imaginar isso, irmãos? E foi assim que foi por muitos anos. O homem sempre precisava fazer coisas com a sua própria forma, com a sua própria força, para conseguir se relacionar com Deus. Essa era a antiga aliança. E alguns homens, os sacerdotes, eles eram
totalmente consagrados para uma vez por ano, eles pegarem o sacrifício do povo, entrarem na presença de Deus e ali sacrificar um animal, para que Deus perdoasse o homem e o homem pudesse viver mais um ano em paz com Deus. Essa era a antiga aliança, aonde tudo dependia do homem, tudo dependia do quê? Do conhecimento do bem e do mal. O homem aprendeu o que era bom para Deus, o que ele poderia fazer de acordo com as leis e as exigências de Deus, para ter um bom relacionamento com Deus. Então ele precisava cumprir todas aquelas coisas para ele conseguir se relacionar com Deus. Mas qual é o problema disso? O problema é que a própria palavra de Deus diz que em nós, homens, não habita bem algum. Nós temos a natureza pecaminosa e a nossa carne tem a tendência de pecar, de fazer as coisas erradas. Então, quando o homem se relaciona com Deus, dependendo dele mesmo, uma hora ou outra vai dar errado. Sim ou não? Uma hora ou outra vai dar ruim. Fala para mim, irmão, você pode acordar, fala assim, hoje eu não vou fazer nada de errado, hoje eu não vou fazer nada de errado, hoje eu não vou fazer nada de... Tropeça na primeira pedra, ai caramba, que saco de... Foi. Perdeu. Dá para voltar, Deus? Tem replay? Dá para voltar a dormir de novo e tentar acordar de novo? Porque nós não conseguimos, em nós existe uma natureza pecaminosa. Mas essa não é a imagem que Deus colocou em nós. Aí que está a grande questão. Mas vamos continuar aqui. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, para nós entendermos melhor sobre essa aliança. Essas alianças, na verdade. 2 Coríntios 3, a partir do versículo 6. Você entendeu já a antiga aliança, sim ou não? A antiga forma de se relacionar com Deus, que é a forma com que o homem tinha que fazer todas as coisas para conseguir se relacionar com Deus, amém? Então olha o que Paulo diz sobre essa aliança. 2 Coríntios 3, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. Olha só, irmãos, versículo 8. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com essa glória que é insuperável. E esse esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Olha, irmãos, o que Paulo falou aqui. Paulo citou a passagem onde foi entregue a antiga aliança para Moisés. Moisés resgatou o povo do Egito, saiu do Egito com o intuito de adorar a Deus. Não foi isso que ele falou para Faraó? Falou assim, olha Faraó, deixa meu povo ir para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor. E depois de todas as pragas, eles saíram, Deus deu o livramento para aquele povo, eles chegaram em um lugar, e naquele lugar, Deus falou assim, olha, beleza, vamos começar tudo de novo. Eu quero voltar a me relacionar com vocês. E aí a palavra que nos conta é que ali, no monte, começou a manifestar trovão, luz, relâmpago, algo realmente assustador. E aí o povo virou para Moisés e falou assim, Moisés, a glória de Deus é dessa forma, eu tenho medo. Vai lá você, ouve o que Deus tem para falar conosco, e aí você traz para a gente o que Deus está falando com você. E aí Moisés foi, subiu,
E lá ele recebeu a lei. E a palavra nos conta que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. Ele tinha um encontro com a glória de Deus, com a presença de Deus naquele lugar, que quando ele descia, o rosto dele brilhava de acordo com a glória de Deus. Mas a palavra também nos diz que Moisés tinha que pôr um véu sobre a sua face. Às vezes, quando nós ouvimos falar desse véu, nós imaginamos que era para que os outros não vissem a glória. Mas, na verdade, a palavra nos conta que é para que os outros não vissem que a glória estava indo embora. Porque aquela glória não permanecia. Ele ia, ficava um tempo lá, voltava com o rosto brilhando em glória de Deus, brilhando a imagem e a glória de Deus, só que aquilo ia embora. E olha o que Paulo acaba de falar aqui, no que nós acabamos de ler em Coríntios. Se naquele tempo onde a glória ia embora, se naquele tempo onde a lei trazia condenação para o homem, porque não é isso, aquilo que eu falei, você acorda, hoje eu vou seguir a lei direitinho, no meio do caminho, dá errado. Traz o que para a sua vida? Condenação. Traz o que? Morte. Não consegui, falhei novamente. Se essa glória que ia embora, que trazia morte, foi maravilhosa, quanto mais a glória que agora não vai embora, que é a glória da nova aliança. Que nova aliança é essa, irmãos? É a aliança da graça, é a aliança que eu falei aqui no começo, do Deus vivo, que se materializou no Cristo Jesus, que desceu à terra e nos salvou, morreu pelos nossos pecados. Essa é a nova aliança. Olha, na aliança da lei, tudo dependia de nós mesmos, e o que nós fazemos vai embora. Ali mesmo, quando Adão e Eva pecou, Deus já trouxe ali claramente, por isso que eu amo demais Gênesis. Ali em Gênesis está contida a Bíblia do começo ao fim. Se você ler atentamente Gênesis, você vai entender a Bíblia do começo ao fim. Naquele exato momento onde o homem pecou, a palavra diz que ele se sentiu o quê? Envergonhado quando Deus chegou no jardim, sim ou não? Diz que ele foi e se escondeu, está lá em Gênesis 3, eu estou passando por cima aqui, irmãos, mas depois pode ler, acompanhar na Bíblia, está em Gênesis 3, essa parte da queda do homem. Quando Deus veio à terra, que era algo comum no relacionamento entre Deus e o homem, ele vinha todos os dias à terra conversar com o homem. Mas naquele dia, depois de que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, a hora que Deus veio à terra, o homem fez o quê? Ele se escondeu. A palavra também nos diz que eles perceberam que eles estavam nus. Eles perceberam as fraquezas deles, os erros, o constrangimento deles. Eles olharam para eles e falaram assim, nossa, Deus é muito mais glorioso que eu. Eu preciso de alguma forma esconder essas coisas feias que tem em mim. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram para eles roupas de folhas de figueiras. E se esconderam todos, esconderam tudo aquilo que para eles era vergonha. E aí quando Deus chegou, falou assim, o que é isso? Parafraseando aqui. O que é isso, Adão? O que é isso, Eva? Olha, Deus, a gente viu que o Senhor estava chegando, a gente percebeu que a gente estava nu, que a gente não é tão bom assim. Olha só, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós começamos a conhecer que nós não éramos tão bons quanto o Senhor. E aí nós ficamos com vergonha, nos escondemos e também fizemos essa roupa para nós. E ali naquele momento, Deus já mostra para o homem como ele iria resolver o problema da humanidade. Deus olha para aquelas roupas feitas de folha, e olha, irmão, folha, depois que você tirou ela da árvore, o que acontece com ela? Seca e morre. E ali eles estavam cobertos com aquela folhinha, só que aquela folhinha uma hora ia secar, e quando seca ela fica quebradiça, bate o vento e vai embora. E quando o vento bate, aquela cobertura vai embora, o que aparece novamente? A vergonha e o constrangimento do homem. Mas Deus falou assim, olha, não é dessa forma que você vai resolver esse problema da sua vergonha e daquilo que te incomoda. E aí Deus foi, pegou um animal sem culpa alguma, sacrificou aquele animal e com a pele do animal ele cobriu o homem.
E a partir daquele momento, quando Deus olhava para o homem, ele não via mais a nudez e o erro do homem. Ele via a pele do sacrifício vivo que foi pago os pecados do homem. Você consegue associar isso? Nós estamos falando de Gênesis, mas ao mesmo tempo nós estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus olhou para o homem e viu, olha, o homem não consegue se relacionar comigo de novo. Ele tenta através da lei, mas uma hora o vento bate e as coisas vão embora, ele não aguenta. Quando ele está conseguindo se santificar, quando ele está conseguindo se sentir bem para ter um relacionamento comigo, alguma coisa acontece e ele se sente culpado novamente e ele se esconde de mim. E ficou esse processo na antiga aliança, o homem tentando relacionar com Deus, e Deus falou assim, para, eu preciso resolver esse problema de uma vez com todas. Vamos dar início a uma nova aliança, uma nova forma de nos relacionarmos. E aí o Senhor Jesus veio à terra, morreu por mim e por você. E a palavra de Deus diz que Ele levou sobre si as cédulas que eram de alguma forma contrárias a nós e as cravou na cruz. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, e ali naquele momento, nós somos cobertos e revestidos pela glória e pelo sangue de Cristo Jesus. E agora quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um homem pecador, Ele não vê mais a tentativa humana de se cobrir, mas Ele enxerga o próprio Cristo Jesus. Quando nós cremos que nós temos em nós a salvação por meio de Cristo Jesus, nós automaticamente precisamos crer que Deus não nos enxerga mais, não vê mais a nossa imagem, mas Ele vê a imagem e a semelhança do seu Filho. Quando Deus olha para você, meu irmão, Ele não te vê. É isso que você precisa entender, quando você aceita o sacrifício de Cristo. Não foi isso que você fez? Quando você veio aqui à frente, ou se não fez ainda, hoje é dia de você fazer. Quando você veio aqui à frente e falou assim, olha, eu estou cansado de tentar me esconder e resolver os meus problemas. Eu estou cansado de ficar com medo, falando assim, o que será que Deus está vendo em mim? Como será que Deus está olhando para mim? Será que Deus está vendo aquela minha falha? Eu estou cansado de viver dessa forma. Eu não consigo mais me salvar sozinho. Eu não consigo mais resolver a minha vida me alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, dependendo daquilo que eu sei fazer ou não. Eu preciso de um Salvador. Cristo, eu entendo que o Senhor veio à terra, morreu pelos meus pecados, lavou, santificou, redimiu a minha vida e me deu um coração de filho para que eu possa me relacionar com o meu Pai. Eu aceito o seu sacrifício sobre a minha vida. E a partir desse momento, Deus começa a olhar para você não mais como um pecador, mas como o seu filho amado. Irmãos, nós precisamos entender isso, mas não podemos apenas entender. Só entender não basta. Nós precisamos acreditar, e através da nossa fé nós precisamos praticar isso nas nossas vidas. Não adianta você saber de tudo isso, você precisa crer nisso. E olha, e fé, quando nós falamos de crer, nós falamos de fé, e fé nada mais é do que escolher em que acreditar. Fé não remete somente a Deus, fé é qualquer coisa que você acredita. Você consegue entender isso? Fé é uma escolha. Olha só o que diz em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a escolha, é a certeza daquilo que nós esperamos. Isso é a fé, no que você acredita. No que você acredita quando você olha para você mesmo, no que você acredita. Você acredita que você é um pecador lutando contra o pecado? Ou você acredita que você já é santificado por meio de Cristo Jesus? Porque se você olhar para você e se enxergar como um pecador, você vai viver como um pecador. E aí você vai viver pecando. Você consegue entender? Às vezes quando nós falamos da graça, algumas pessoas falam assim, esse negócio da graça aí, faz o povo tudo sair por aí pecando, sem ter temor de Deus.
Isso aí não tem nada a ver com graça, isso aí na verdade é uma verdadeira desgraça. Sabe o que é você entender a graça? Por isso que eu falei, não adianta só você saber. Se você só souber isso que nós falamos, das alianças, da forma de se relacionar com Deus, que agora Cristo morreu por você e lavou os seus pecados, você só sabe disso. Mas você vai continuar vivendo como um pecador, sabendo que Cristo Jesus poderia ter lavado os seus pecados. Só que quando você crê, você começa a viver de acordo com aquilo que você crê. Você começa a crer que agora você não é mais um pecador, mas você é um santo. Então, como alguém santo, eu caminho em santidade. Como alguém santo, eu não vivo mais na prática do pecado. O pecado não faz mais sentido para mim. É a mesma coisa, irmãos. Que olha, eu sou um homem, o homem anda o quê? Com os pés no chão. Essa é a minha natureza. Agora você falar que você é santo, lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus e andar por aí plantando bananeira. É a mesma coisa, você falar que você é santo e viver pecando. Não faz mais sentido para você. Cristo mudou. O pecado não é mais natural para você. O que é natural para você é a santidade. De vez em quando, eu, homem, você também deve acontecer. Dá uma andadinha com as mãos, ou não? Às vezes você está aqui, ó. Vai subir com pressa. Quem já andou com as mãos assim? Mas isso é natural, foi um erro na rota. Às vezes você como santo, você vai dar uma tropeçada e vai andar com as mãos, mas você logo levanta, opa, que isso, que vergonha, isso não tem nada a ver comigo, eu ando de pé, não é para andar de ponta cabeça, engatinhando, já passou essa época. Você consegue entender? É isso que é entender que você é a imagem de Cristo aqui na terra. Pode acontecer que tropeçou, caiu, pôs, se lambuzou, opa, levantou, não, é minha natureza, pera lá. Agora viver como alguém santo na prática do pecado, não entendeu nada, você está fazendo errado, não tem aquela hashtag, você entendeu tudo errado. A graça te capacita a ser uma nova criatura, onde a santidade é algo natural na sua vida, onde a imagem de Cristo é o que brilha em você, não é aquela imagem que você sobe o monte, vem no culto, hoje eu estou santo, domingão estou santo, acabou o fantástico, já, a glória já está indo embora, porque já está com raiva, já está bravo, já está nervoso, porque amanhã segunda-feira tem que trabalhar, tem não sei o quê, já chega no serviço bravo, porque lembrou do chefe, tinha cobrado negócio na sexta-feira que você não entregou. Cadê a glória? Cadê a glória? Foi embora. Não é isso que Deus nos fez, nós só nos reunimos aqui para brilhar mais junto, e quando a gente sai daqui na segunda-feira, a gente entra onde nós estávamos, nossa vida inteira, e ali é transformado através da glória de Deus que não vai embora. Isso que é levar dentro de nós a imagem de Cristo, amém, irmãos? Mas você crê nisso? Você precisa crer nisso, porque tem tudo a ver com uma questão de fé. Tudo isso que eu falei para você aqui, foi a mesma coisa que Deus, o próprio Deus, falou para Adão e Eva lá no começo. Deus falou para eles, olha, eu te dou a minha imagem vai gerar domínio sobre vocês. Vocês mandam em tudo aqui, vocês fazem tudo, não foi isso que Deus falou? Olha, vá agora, multiplique, vocês dominem sobre as feras do campo, as aves do céu, deu domínio completo, vocês têm a minha imagem, você tem a chave do mundo, está na sua mão. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Eles decidiram crer na coisa errada. Deus tinha falado para eles, vocês são a minha imagem, a minha semelhança, mas eles decidiram crer, será que realmente eu sou imagem e semelhança de Deus? E porque entrou aquela dúvida, tinha acabado de falar para eles, começou a aliança da lei, começou a aliança da dependência do homem, tem tudo a ver com o homem, se o homem fizer, deu bom, se o homem não fizer, vai dar ruim. Você consegue entender? Esse é o primeiro exemplo de fé que nós temos na Bíblia. O homem creu errado. No primeiro começo, o homem creu errado. E porque ele creu errado, começou uma forma diferenciada de se relacionar com Deus.
Mas nós já falamos que esse nunca foi o propósito de Deus. Deus criou o homem para se relacionar com ele, para que o homem expressasse a imagem dele aonde quer que eles estivessem. E aí lá em Mateus 4, nós vemos um novo começo, na verdade Mateus 4:1. Nós temos um novo começo ali. Em Mateus 4:1, depois você lê na sua Bíblia, é um momento que relata o começo do ministério de Cristo. Que Cristo fez ali a sua maioridade, os seus 30 anos, e ele foi batizado. E ao momento que ele foi batizado, assim que ele levantou da água, a palavra de Deus diz ali em Mateus 4, deixa eu ver se eu anotei aqui, anotei, vou ler junto com vocês. Mateus 4:1. Não, desculpa, está antes disso aqui. Está no finzinho de Mateus 3, o batismo de Jesus é no finzinho de Mateus 3. Isso, vai lá, 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. 17. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Olha, irmãos, olha o que Deus acabou de dizer para Jesus ali. E naquele momento, depois pula lá para o 4:1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Pode ir passando. E o tentador aproximou-se dele e disse: você, olha o que o diabo falou para Jesus aqui. Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora volta aqui para mim, irmãos. Lá no Éden, quando o diabo tentou Adão e Eva, qual era a palavra que tinha saído da boca de Deus? Vocês têm a minha imagem e semelhança. Eu coloquei dentro de vocês o meu sopro de vida. Essa era a palavra que tinha saído da boca de Deus. E aqui, quando Jesus foi batizado, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus? Você é o meu filho amado. Quando Adão e Eva duvidaram do que Deus disse sobre eles, eles começaram um relacionamento baseado nas suas obras. Mas quando Cristo Jesus creu no que o Pai tinha acabado de falar, se deu início a uma nova aliança, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, que agora nós somos filhos amados de Deus. Você vê, irmão, como tem tudo a ver com o que você crê. A fé de Adão e Eva na coisa errada levou à morte. Mas a fé de Cristo na coisa certa trouxe vida a todos nós. No que você tem crido, meu irmão, quando você chega no seu trabalho, na sua casa? No que você crê? Porque o que você crê vai refletir nas pessoas que estão ao seu redor. Se você crê que você é um filho e uma filha amada, e você chegar na sua casa e tiver enfermidade, você fala assim: não, na minha casa enfermidade, eu, filho amado de Deus, de forma alguma vai ter enfermidade na minha casa. Eu não aceito isso sobre mim. E a fé que você tem no que Deus falou sobre você, vai transformar outras pessoas ao seu redor. Você consegue entender isso, irmãos? Isso é ter a imagem e semelhança de Deus. Aonde a sua fé está alicerçada? Aonde está alicerçada a sua fé? Nas suas obras? Ou naquilo que Cristo Jesus já fez por você? Porque se a sua fé estiver alicerçada nas suas obras, dificilmente você vai ter uma atitude de fé. Porque como que nós vamos depender de nós mesmos? Nós somos tão falhos.
Mas a nossa fé precisa estar em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. E quando nós entendemos dessa forma, nós vivemos dessa forma. Sabe, irmãos, Deus tem despertado as nossas vidas para algo maior. Deus quer despertar a sua vida para um novo nível. Não um nível de constante tribulação e luta espiritual em relação a quem é você. Jesus quer deixar definido no seu coração quem é você. Você carrega dentro de si a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Você, quando Deus olha para você do céu, Ele não vê os seus pecados, mas Ele vê Cristo Jesus te cobrindo, assim como Ele via o animal sobre o homem ali no jardim. Irmão, nós precisamos crer nisso, sabe? Deus tem coisas tão poderosas para fazer através da sua vida. Deus tem coisas tão grandes para fazer no seu trabalho, na sua família, na sua célula. E às vezes nós não nos enxergamos como Deus nos enxerga. E nós depositamos a nossa fé no nosso conhecimento, no que eu acho sobre mim. Irmão, para de pensar no que você acha sobre você. E lembra do que o Pai diz sobre você. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz em João 14. Versículo 12. Se a banda puder subir. João 14, versículo 12 diz o seguinte: em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Olha, irmãos, que coisa poderosa que Jesus está falando aqui. Ele está falando, olha, aquele que crer em mim, é Cristo falando ali, aquele que crer em mim, fará as obras que eu faço, vírgula, e ainda fará coisas maiores ainda. Meu Deus do céu, o que Jesus fez, começa a pensar no que Jesus já fez aqui nessa terra. E ele, como um ótimo exemplo de líder, ele não se torna um teto para nós e fala assim, olha, vocês viram tudo que eu fiz? Vocês podem até tentar fazer o que eu fiz, pode ser que vocês consigam fazer até o que eu fiz, porque eu fiz até aqui, eu sou o líder, eu sou o cara, vocês podem vir e chegar próximo do que eu fiz. Não, Jesus fala assim, vocês viram tudo isso aqui que eu fiz? Tudo isso aqui que eu fiz? É só o começo. É só o começo. Porque se vocês crerem em mim, vocês farão o que eu faço. É simples assim, vocês farão o que eu faço. Mas vocês farão ainda coisas maiores. Sabe por que vocês farão coisas maiores? Porque eu vou para o Pai. Olha, irmãos, olha o que a palavra de Deus diz aqui, em João 16, 7, essa frase, eu vou para o Pai, tem que fazer muito sentido no seu coração. Quando Jesus começa a explicar para os seus discípulos, que ele ia para o Pai, olha o que ele disse, mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês, que eu vou, é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for o conselheiro, o paracleto, o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Sabe o que Jesus está falando aqui, lá em João, que nós acabamos de ler, João 14, vocês farão as obras que eu faço e maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Sabe o que Cristo está falando aqui? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar em vocês o Espírito Santo de Deus. Não vai ter apenas mais um Cristo aqui na terra, mas lá em 2019 vai ter uma igreja chamada Comunidade Casarão, Rio Grande da Serra, com um monte de Cristos ali.
E na segunda-feira, aquele monte de Cristos ali, vai para casa, vai para o trabalho, vai para a escola, vai para a feira, vai para o ônibus, vai para o trem, e aonde aqueles pequenos Cristos estiverem, ali também eu vou estar, e a minha glória será manifesta naquele lugar. Irmão, é isso que a palavra de Deus diz. Nós precisamos não apenas crer, saber, mas nós precisamos crer e pôr em prática isso nas nossas vidas. Nós estamos aqui representando Cristo Jesus. Sabe, a palavra de Deus afirma que nós somos apóstolos de Cristo. Sabe o que é um apóstolo? Antigamente, quando os países iam dominar outras colônias, eles antes de ir dominar, eles mandavam alguns navios à frente, com pessoas que conheciam bem a cultura do rei. Olha isso, presta atenção aqui em mim. Antes deles dominarem algum lugar, eles enviavam um navio à frente, com pessoas que conheciam bem a cultura do rei. Esses eram chamados os apóstolos. E os apóstolos chegavam nos lugares que seriam dominados e começavam a disseminar a cultura de um novo reino. E à medida que eles iam disseminando a cultura de um novo reino naquele lugar, aquele lugar começava a se tornar parecido com o ambiente onde o rei vivia. E quando o rei vinha sobre aquele lugar, ele se sentia em casa e encontrava os seus filhos que já conheciam a sua cultura. Meu irmão, eu e você, nós somos apóstolos de Cristo aqui nessa terra. Não é que Deus vai vir e vai morar aqui conosco, mas nós vamos subir e morar com Ele lá, mas nós estamos aqui disseminando a cultura do céu. Nós somos a ligação entre o céu e a terra. A palavra de Deus diz que aonde eu cheguei, Cristo falou, João Batista falava assim, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas quando Jesus chega, ele já fala assim, olha, o reino dos céus chegou, porque eu cheguei e o reino veio comigo. Irmão, a palavra de Deus diz que nós somos luz, luz do mundo e sal da terra. A escuridão nunca vai ganhar da sua luz. No que você crê, que você é pecador ou que você é luz. O que você crê que o ambiente vai te transformar ou que você vai transformar o ambiente? Você crê no que você come, no que você sabe que é bom ou ruim em você? Ou você já está se alimentando novamente da árvore da vida, que é o Espírito Santo que vive agora em você? Olha, a palavra de Deus diz o seguinte, em Hebreus 10, 15... E o Espírito Santo também o testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei depois com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Cristo Jesus, através do Espírito Santo de Deus, Ele colocou dentro de você tudo o que você precisa para ser santo. Ele é o Espírito Santo de Deus e Ele vive dentro de você. E aonde você chegar, Ele chega com você. Sabe, irmãos, nós precisamos crer nisso. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você pudesse ficar de pé, a banda começasse a ministrar. Eu queria que você começasse a pensar onde está alicerçada a sua vida. Aonde está alicerçada a sua vida, meu irmão? Eu não quero como eu posso dizer, eu não quero trazer peso para você, muito pelo contrário. Eu quero te aliviar de depender de você mesmo e passar hoje mesmo a confiar em Cristo Jesus. Depositar sua vida nessa nova aliança, nessa nova forma de se relacionar com Deus.